E se eu ganhasse um salário mínimo? Meu nome é Dania Med, começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, o que a gente tem que fazer, né? Se ganha só um salário mínimo. Hoje em dia, assim, a gente tá sempre comentando, né? Como é difícil, né? Como que as pessoas conseguem viver só com um salário mínimo. É... Minha infância, assim, eu vivi muito simples, tá? Hoje, sim, se parar pra pensar, eu achava que eu ganhava, né, pouco, demais, eu achava que era muito pobre. Meus avós lá onde eu morava, cada um ganhava um salário, o mínimo era eu e ele só. E a casa era própria, era bem simplesinha, mas era nossa. Então, hoje em dia eu fico pensando, né, que a realidade dos brasileiros é pior, né? É uma realidade bem mais dura. O que que a pessoa tem que fazer se ela tá numa situação assim? Até, né, eu recebi um comentário que a pessoa disse que trabalhava e o patrão descontava R$ 500 do aluguel, né? Como aluguel, né? Do local lá que ela ficava. Gente, na minha região aqui que eu moro, é uma região que a base é de criação de gado, né? De gado, de ovelha. E aqui um dos profissionais, assim, que bem, assim, escasso, procurado, sempre tá precisando, é o peão de estância. A nossa região que tem muitas fazendas. E aí o peão de estância ele ganha pouco, né? Ganha. Depende da fazenda, né? Tem o que é o peão, o capataz, o gerente, né? Em geral, assim, mas tem vagas para peão de estância, que é aquele cara que ele vai cuidar do gado, né? Vai estar na lida ali. E aqui todos dão casa para morar. Quer dizer, quase todos, né? Sempre tem exceção, mas a maioria, como tão procurado, assim, eles precisam, eles dão essa facilidade. E tem muitos que dão até comida. Aí o cara, ele tira todo o salário dele livre. E tem muitas, assim, vagas que eles querem as mulheres também. Geralmente eles dão preferência para ir o casal, né? Aí eles já empregam o cara, né, de peão da estância e a mulher ali pra cozinheira, pra fazer, né, as atividades domésticas. E, e como a gente tem essa facilidade, né? Mas aí nem sempre por aí é assim. Só que eu tenho pra dizer, assim, que se tu tá numa situação, né? Que tu não tem em casa, que tu depende de tu morar, né? Com o teu patrão, né? Tá numa situação assim, é complicado, gente. Você tem que estar muito bem organizado. O que eu tenho pra dizer pra pessoa que ela ganha o salário mínimo? Estejam muito bem organizados. Um comentário ali, ele disse, eu pego e acabo gastando, né? Gasto tudo, compras um rancho, né? Que a gente diz rancho aqui, né? As compras do mês, disse que gastava média 700, R$ 800. Aí sobrava ali, o restante gastava, né? Alguma outra conta, água, luz e você ia. Realmente, gente, tu não tem como tu fazer muito milagre com salário mínimo, né? Vai ter que apertar o máximo. Se eu tivesse nessa situação, e apertar o máximo pra me sobrar uns R$ 100 desse salário mínimo. É difícil, mas é possível. E esses R$ 100 eu comecei a economizar, né? Colocar, sei que o pessoal geralmente que tá numa situação assim, ela não entende investimentos, né? Mas eu dizer colocar na poupança, não deixa em casa também, né? Que pode perder, tu tá em casa, tu tá vendo dinheiro, tu vai acabar gastando. Coloca na poupança, gente. Poupança, tu é louca, tá falando poupança. Gente, pra quem tá recém começando, não adianta falar em coisas, né, mirabolantes aí, difíceis. Bolsa de valores, que isso aí são etapas. Tá numa etapa um do teu conhecimento. Então vai lá, economiza e coloca na poupança sim. Guardando para ti ir aprendendo nessa tua jornada. Pensar assim todas as maneiras possíveis que tiver de fazer renda extra, se isso é possível, tá? Muitas vezes na maioria das vezes dá, mas algumas vezes não dá, né? Se for possível, tá aí, vai ter que fazer, com certeza.
Só que não se confiava fazer uma renda extra, então quer dizer que eu posso gastar? Não. Quer dizer que toda a renda extra que tu pegar, tu vai fazer ela pra tu formando o teu pé de meia, tu garantir o teu futuro, tá? Tu não é um funcionário público, tu não tem estabilidade, tu não tem capital, tá? Geralmente a pessoa ganha salário mínimo, ela não tem nada disso. Tá num emprego assim bem simplesinho, subemprego, e ela pode ser colocada, né, pra rua a qualquer momento. Vou falar a verdade. A maioria das vezes é assim, né, gente? Então, o que tu tem que fazer é tu tem que procurar, assim, alternativas. Gente, eu já passei, assim, por situações... nossa família aqui, minha mãe, não ganhava um salário mínimo que não dava, né? Ganhava na época, era uns 3 salários, né? Uns 3.000 reais, bota. Ah, não chegava a dar 3 salários, né? Mas era o que ela ganhava porque ela ganhava na moeda que uruguaia, peso, tava valendo nada. E aí nossa casa aqui era em dólar. Porque a nossa casa, eu moro aqui no Uruguai, a gente paga em dólar. E aí, ela tinha uma época que ela tava muito doente, ela pensou que ia morrer, tá? Sério, que o médico disse pra ela que ia morrer. Aí ficou naquela, né? E aí começou a fazer as contas da casa e viu que se ela apertasse o máximo que desse, assim, tudo que ela pudesse, fizesse mágica com aquele dinheiro, ela ia poder juntar dentro de um ano e pouquinho. E aí foi o que ela fez. Aquele ano a gente passou assim, bem simples, mas não faltou nada, tá? Mas foi uma baita economia aí que a gente diz que ela virou doutora em economia. A mãe sabe tudo economizar. E aí, o que a gente fazia? Várias coisas para economizar. Eu tava sempre entrando na faculdade. Tinha 19 anos, eu sempre tava entrando na faculdade. Meus irmãos eram tudo menores que eu. E não tinha, era só nós. E aí a gente ficava naquela, né? Minha mãe ficava com muito medo, minha mãe chegasse a morrer. Não tinha ninguém por mim, assim, porque era mais velha, ainda tinha que ser eu por meus irmãos. E tinha essa casa. A gente ficava com medo, assim, porque o dono dessa casa, eram vários lotes, assim, de terrenos aqui, de casas, e aí ficavam falando que ele tomava, de uma hora pra outra ele chegava e tomava, e a gente não tinha condições de pagar um advogado se chegasse a vir querer nos tirar, entendeu? Era uma situação, assim, bem complicada. Aí, vamos fazer de tudo pra pagar, né? Todas as economias. A gente não tinha carro, não tinha nem condições de ter, nem moto, nem nada, a gente andava a pé pra tudo, tá? E a minha mãe, assim, ó, catava tudo que era promoção. A gente só comprava na promoção. Isso ela tem o hábito até hoje, né? Da fruta, da verdura, promoção da carne. Isso do rancho, que a gente diz rancho aqui, né? Que são as compras por mês sempre, né? Evitar, assim, tá entrando no mercado. Quanto mais esses entrarem no mercado, assim, é em farmácia. São comprar um monte. Então, a gente ia, comprava sempre assim no mais baratinho, mais simplesinho, né? É claro que tem coisas assim, ó, que tu vai comprar, por exemplo, o feijão partido que a gente diz que tem aqui, né? O feijão que ele pode vir com bichinho, que ele vai não vai render, que vai ser horroroso, ninguém vai comer, né? Mas que seja bom assim, né? Mas seja simples. E aí a gente comia. E nós aqui, a gente controlava tudo. A gente comia toda assim, verdura, fruta, legumes, tudo que. Mas tudo da época, né? Porque sempre tem, né? Ah, mandioca, não sei dizer assim pra vocês bem, mas por exemplo, a mandioca do inverno, tal legume é do verão, tal legume é do calor, assim, a gente só comia aquilo ali só, porque é aquelas coisas que estão na promoção. Nada de novidade pra vocês, né? E aí o que a gente fazia aqui, minha mãe fazia muito. Aí tu tem que ver assim até a comida que tu vai fazer, né? Se tu ganha um salário mínimo, eu vejo assim muita gente, tu falando assim parece que é bobagem, mas não é, gente. Ganha pouco assim, ó, um salário mínimo, dois, sei lá, e querem ter uma vida assim, ó, vários, né? Pessoas assim, amigos da gente, né? Que até ganham bem, né? Tem uma amiga nossa que ganha como uns 8.000 reais, equivalente em real. E aí ela, nos primeiros dias do mês, ela come bife todos os dias, assim, batata frita, pizza, tudo assim, sabe? Coca-Cola pra litros e litros, enfim. Tudo que é coisa assim, ó.
E naqueles primeiros dias. Não é que é um bife, porque a gente vai comer bife normal e até por questão assim, não vai comer mais porque vai engordar e tá. É um pra cada um, né? E aí, ela não, é três, quatro se quiser, ela é vontade, toda vontade. Nem come, por exemplo, arroz e feijão pra acompanhar, é só aquilo ali. E aí, depois, nos últimos dias do mês, por tudo que ela ganha, todo esse dinheiro e por todos os outros erros que ela faz, ela não tem nem o que comer, gente. Com todo. Pra uma pessoa assim, digo pra gente que é pobre, R$ 8.000 por mês, é grana. Dá bem pra ser organizado, bem pra viver. Mas se tu não te organizar assim, nem com milhões de reais, tu não vai viver, né? Como tem vários casos que a pessoa bota tudo fora. E aí, ao contrário, minha mãe, nessa época, assim, minha mãe se aprimorou na época, assim, na questão de economizar. E aí, meu irmão mesmo, ele tem 1,95 m, ele come horrores. A gente come todos, eu mesmo tô me controlando pra comer uma servida só de comida. Naquela época a gente comia, assim, eu tô risada que eu menos comia era eu e eu comia duas. E o meu irmão comia duas, três. Porque ele era grande, não, ele nem servia num prato, servia num panelão. Ele comia como aqueles, você sabe aqueles é, lutadores musculosos, aqueles bombados que a gente diz bombado, né? Tudo musculoso, grandão. Vocês viram aqueles caras enchem uma mesa cheia de comida, eles comem tudo aquilo. Eles não comem. Não é um pratinho com os panelão, vocês já viram eles comendo aqueles caras bem grandão, assim, musculoso. Meu irmão é assim, ele não é musculoso. Mas ele é grande, né? E ele comia assim, porque é costume, né, gente? Comia assim. E aí, pra minha mãe conseguir sustentar ele, aí a minha mãe. Porque ele era adolescente, sim, ele só estudava, ele não trabalhava. E nenhum de nós, né? Eu tava no cursinho pra entrar na faculdade, depois entrei na faculdade, e ele tava no colégio ainda, e meus irmãos também. E aí a minha mãe, pra tudo isso, ela me pagava cursinho, né? Todas as contas da casa, só ela. Naquela época a gente nem tinha condições de ter internet. A comida, ela fazia isso. O que ela fazia de comida? Ela fazia sempre, a gente dizia, um prato de comida seca e que era um caldo, que era uma sopa. Sempre tinha sopa de legumes e sempre tinha um prato e comida sempre nas boas, assim, bem feitinha, assim, bem cheia de vitaminas. Meu irmão mesmo sempre tinha problema de saúde e ela sempre se preocupava muito de alimentação, assim, ser uma alimentação saudável. Então sempre tinha fruta, mas era uma fruta para cada um. Se era uma banana para cada um, uma maçã para cada um, né? Pão, um pão para cada um. Aí a comida, né? Um arroz, um feijão, a salada. Sempre tinha alguma até proteína, que era carne, um ovo, assim, mas né, um pedacinho pra cada um. Aí tinha coisa assim que a gente comprava, que a gente dá risada hoje. Que a gente diz aqui na nossa região que é carcaça de galinha, que é um esqueleto da galinha, né? É, que, que eles tiram assim a carne, né? Fica mais aquela parte do esqueleto. E aí ela comprava aquilo ali, e coisas assim mais baratas, tipo fígado de galinha, os pés da galinha, é bom, né? Só que agora nem tem mais, tem coisas que nem tem, não são mais baratos, nem tem mais como tinha antes. Mas foi só esse período de um ano para que ela conseguir pagar, porque ela guardou tudo que podia para pagar a casa. Porque ainda naquela época o dólar tava alto, o peso tava baixo que ela ganhava. Ninguém trabalhava, tinha que me pagar cursinho. Tinha aquela pressão que ela tava doente. Aí depois até passou esse tempo ela melhorou, deu tudo bem, né? E até o salário dela aumentou, tudo. Deu tudo bem. E foi esse período assim dessa economia extrema, que também não era, por exemplo, não ganhava salário mínimo, mas como era tanta gente, éramos quatro, a minha mãe e meu padrasto não tava trabalhando. Então seria o que mais tem próximo pra falar pra vocês de economia, porque seria a economia que vocês têm que fazer, vocês ganhando salário mínimo. Eu vejo assim, ó, a pessoa ganha o salário mínimo, quando eu tava dizendo pra vocês, no primeiro dia que pega o salário, eu acho que é rico, mas é só o primeiro dia, depois já não tem dinheiro pra nada. Tem coisas, gente, sei lá, quando eu morava com meus avós, mesmo a gente comia, e eu gosto, assim, acho simples, bom, e porque as pessoas, né, dizer, minha mãe, mas isso comem tu acha que não comem? Comem sim, só que os primeiros dias do mês não, né, que estão com grana. Por exemplo, eu sempre tô dando risada aqui dizendo, em casa, eu tenho pavor de arroz com ovo.
arroz com ovo frito. Mas amanhã tu não pode ser pobre que tu não gosta de arroz com ovo frito. Não gosto, gente. Eu gosto de, por exemplo, comer um ovo, se fosse tomar um café. Não tem que comer assim, ó, de comida. Vou tomar um café, um ovo, um pão e um café, tá ótimo. Agora, o arroz e ovo. Agora, se tu me dá um arroz, ovo, feijão, eu gosto. Um arroz e uma farofinha, um ovo, mas com uma farofinha, que ele é mexido com farinha de mandioca, meio fritinho assim, eu gosto. Mas são as coisas que o pobre come. Mais frango, né, do que carne. Mas ele agora, não sei, tá cara a galinha, né? O ovo tá caro também, né, gente? Ovo sempre é uma boa alternativa e cheio de vitaminas também. Então adianta também. Tem gente que fica comendo miojo, que miojo é cancerígeno, gente. Miojo é câncer. E miojo não é barato. Um pacotinho. É porque a gente come um miojo. Não sei como é que aguenta comer um miojo. Eu tenho que comer no mínimo 2 miojos, 2 saquinhos, 2 miojos. Então, a pessoa assim, tu ganha um salário mínimo, tem que tirar tudo que é enlatado da tua. Sem comer mais natural possível, vai ser mais em conta, né? As coisas em promoção. Esse dia eu tava comentando com minha mãe por que as pessoas não plantam. A gente não tem esse hábito, não incentivam a gente, né? Se parar pra pensar sobre isso, e tem coisas assim, ó, que tu não precisa nem ter lugar, né? Se tu tem uma planta, um vasinho, vê se tu tá plantando flor, que a gente diz, né, que tá legal, o pessoal gosta de flor, tudo. Mas assim, ó, se tu não tem, tu ganha um salário, né, mínimo. Vai ser muito mais útil pra ti tu ter um vasinho ali, tu plantar um temperinho, do que tu plantar uma flor, que tu vai servir só pra tu olhar pra flor. Ao menos que tu pegue e venda essas flores. Porque se tu plantar um temperinho, tu pode, ó, comer o temperinho, né? Já tava vendo o cara plantando pimentão, plantam, né, tomate, ensinando a plantar várias coisas, né? Tem coisas assim que tu planta em vasinhos. Aqui, o meu padrasto, ele é engenheiro agrônomo. Ele não exerce, né? Mas ele fez faculdade. E ele gosta, ele já, né? Ele tinha, na fazenda dele, ele plantava, trabalhava com isso. Mas agora não tá trabalhando, mas ele tem esse hábito, ele gosta. Então, sempre aqui em casa, ele tá plantando. Mas nossa casa aqui é uma casa, o espaço é pequeno de terra, assim, pra plantar. Aí a gente dá risada que ele fez um jardim de flores, é um jardim de plantas, assim, né? Tem couve, tem temperinho, chuchu, essas coisas assim, né? E aí tu vê como uma coisa orgânica, boa, e ele gosta, um hobby dele tá ali mexendo na terra, tá ali. E aí eu vou pensando, né, quantas pessoas podiam estar plantando, porque ainda mais assim, ó, quem ganha o salário mínimo, qualquer qualquer coisa assim que tu plante, né? Que tu economize, pessoa que ganha, né? Salário, 1.000 e poucos reais, né? 1.300 reais, tá, né? Imagina, uma felicidade, gente. Tu vai ter economia. Nós estávamos falando sobre isso. Porque, por exemplo, uma coisa assim, ó. Eu adoro, por exemplo, adoro coisa bem simplesinha. Que eu me lembro da minha avó que a gente fazia. Que era massinha, né? Eu cozinhava massinha soltinha, colocava um óleo, colocava um ovo cozido, ela picava um ovinho na massa. E a minha mãe gosta de fazer com alho e óleo, né? Você coloca um temperinho, uma coisinha assim, sabe? E coisa assim que tu pega na horta bem simplesinha, boa, né? Uma couve, fazer uma sopa de couve, ou couve refogada, enfim, do jeito que for. Uma couve da horta, assim, natural, uma delícia. Eu digo horta, mas nem precisa horta, né, gente? No teu, às vezes tu tem um cantinho ali, o teu jardim, às vezes é o teu jardim de flores, é o teu jardim, né, dali. E eu não sei plantar, nem sei, eu não sei, né? Eu me criei com meus avós, a minha avó plantava, meus avós, mas eu não sei. Mas na internet, no YouTube, eu tava vendo esses dias, eu digo, que interessante. Nunca parei pra pensar como é interessante. E agora eu dou aula, né? Tem aula de agroecologia, tem colega que dá agroecologia e é sempre a diretora falando, se a diretora levou a muda de morango. Aí eu fico pensando, né? Eu me interessei de pesquisar sobre isso, digo, que interessante. Por que, que as pessoas não aproveitam mais isso aí? E quem ganha menos ainda, assim, ó, a pessoa ganha salário mínimo, mais importante se atinasse pra isso, né? Que fosse assim pra se alimentar, né? E de repente, às vezes, até pode virar um negócio. Porque se tu tem, às vezes, um espacinho que tu dá pra plantar mais, quando vê, tu tá vendendo. E se é pequenininho um espacinho ali, tu vai vender, né? Um matadinho de couve, né? Um matadinho de alface, um pezinho de alface.
Mas pra tu, assim, que tem, né, R$ 1.000, mil e poucos reais que tu ganha, R$ 1.300, qualquer 20, R$ 30 que tu conseguir, pra ti é vantagem. Eu digo porque as pessoas não pensam sobre isso, né? Então, quem ganha o salário mínimo tem que estar alerta, assim, todos os dinheiros, né, gente? Tem que ter um cofrinho. Acho que todo mundo tem que ter, né? Mas quem tem ganha o salário mais ainda. Agora, quem ganha o salário mínimo tem que ser assim, ó, gente. Meta de vida de deixar de ganhar o salário mínimo. Só que tu ganhar mais, às vezes tu quer um monte de coisa, né? Tu trocar, tu tem que te aperfeiçoar na tua profissão que tu vai ganhar mais. Só que isso às vezes requer tempo, bom tempo, né, gente? Aí, pensando assim, ó, tem várias coisas assim que eu vejo, tá? Que como dá grana, né? Que as pessoas dizem, é emprego simples, é coisa simples, e de dar dinheiro, né? Tem que ver, claro, a tua habilidade pra fazer aquilo ali. O pedreiro mesmo, o pintor, às vezes, né, o cara tá trabalhando, não sei o que tava trabalhando, né, pra ganhar, mas as, se ganhasse, mas aí tem que ver se tem disposição, por exemplo, de trabalhar mais no pesado, mas os pedreiros, o bom pedreiro tira menos, tem que tirar menos de 5.000 por mês, aí pra cima, porque eles cobram uma fortuna da gente, que a gente tá em obras, fazer um vídeo falando sobre isso, que olha, é um estresse, gente, é um estresse. Quando eles cobram, ainda fazem as coisas mal feitas. E se o cara, assim, ó, eu se fosse homem, se fosse pobre, eu ia ficar bem alerta dessa questão de ser pedreiro. Às vezes até de uma renda extra, né? De pedreiro, encanador, pintor. Às vezes o cara não sabe e eles não têm, assim, a gente tava comentando sobre isso. Que não tem curso pra isso. Pelo menos aqui na nossa região não tem curso, pintor, um curso pra ser pedreiro. Mas o cara, ele pode começar como auxiliar, trabalhando com outro, e aí vai aprendendo trabalhando, né? E coisas assim, gente. Os pintor, no dia de trabalho, eles querem R$ 100. Querem, né? E pedreiro mais ainda. Querem 150, 200 pila, não louca da cabeça. Olha quanto dá isso de dinheiro. Uma coisa assim que eu acho bem interessante, né? Que se eu fosse homem, eu não digo, homem, que mulher faz serviço de homem, mas a gente sabe que, em geral, tem coisas que é uma coisa de mulher, né? Coisas que o homem vai ter, é mais facilidade, né, gente? Por exemplo, de barbeiro. As pessoas não se atinam, né? Vejo um monte de homem desempregado. Sempre, assim, meus amigos, alguém tá próximo, tá? Eu digo, mas por que tu não gosta, não te interessa? É claro que tu tem que ter uma habilidade, uma paciência, né? Mas barbeiro, uma coisa assim que tu nem tem que estar carregando força, nem tá carregando peso, né? Fazendo força. Tu não precisa muito de dinheiro, tu pode começar na tua casa, tá? Porque sempre é difícil um bairro, né? Que tu não vai. Tem um monte de homem na volta e que não vai querer cortar o cabelo baratinho, bem atendido, tudo limpinho, tem que estar tudo limpinho. Pode ser bem simplesinho. Quantos barbeiros em vila, assim, bem simplesinho no centro? Tudo simplesinho assim, né? E bomba de gente. Claro que quanto mais chique for, mais caro tu vai cobrar. Você vai cobrar se tu tá começando, tudo simplesinho pra te ver, pra te aprender, pra te, né? Tu vai cobrar, eu não sei qual é o mínimo que cobra um barbeiro pra fazer né, cortar o cabelo, fazer a barba do homem. Só sei que é uma coisa assim, ó, não tem homem que não vai cortar o cabelo, não vai fazer a barba, dificilmente, né? Aqueles homens que usam cabelo comprido, mas a maioria não. Então, e o homem não gosta de ir em salão de mulher, de salão de cabeleireira. A maioria, né, gente? A nossa região aqui, mais ainda. E é mais fácil, por exemplo, com uma cabeleireira. Cabeleireira tem que ter mais produtos, né? E tem mais concorrência. Tem mais mulheres, né, com salão do que homens com barbearia. Então eu fico pensando assim, uma coisa os homens, né? Se o cara não tá trabalhando, você tinha nada de fazer um curso, não são cursos caros, né? Uma coisa assim, anos pra estudar, não é uma faculdade. Por que os caras não pensam sobre isso, né? E outra assim, ó, de consertar celular. O computador já tem que ter mais, eu acho que um pouquinho mais de estudo, mais é, do ar-condicionado. É um curso, mas não é um curso longo, né? Coisas, por que as pessoas não se ligam? Às vezes fazer como uma renda extra, porque tô trabalhando. Desses lugares assim, que tá trabalhando, ganhando super pouco, assim, né? Salário mínimo. Aí podia fazer uma renda extra. Será que não encaixa num horário que podia fazer?
né? Tudo abrir a mente. Tem que estar aberto para aprender, né? Tem como colocar como objetivo de vida deixar de ganhar o salário mínimo. Porque, olha, gente, sinceramente, nada contra assim, ó, mas salário mínimo eu não acho que é vida para ninguém. Ainda mais salário mínimo do Brasil, né? Salário mínimo por lei, o dinheiro de hoje seria como uns 7 mil por aí, que era o dinheiro que, né, que diz na lei que era para alimentação, para lazer, para todas aquelas coisas, segurança, saúde, que jamais vai conseguir com 1.000 e poucos reais, né? Mas ainda tá, que bem ainda que tá trabalhando, né? Mas coloquem como objetivo de vida o que vocês podem aprender para vocês ganharem mais, né? Um curso que vocês podem fazer, cursos gratuitos. Aí se vocês gostam de estudar, fazer um curso técnico. Vocês podem fazer um curso, ver o que curso técnico tem perto da região de vocês, né? Na região de vocês, na cidade de vocês, que vocês gratuito, né? Ou que vocês podem economizar de repente e vocês pagarem. É um esforço, trabalhar, estudar, é um baita de um esforço. Mas vale toda a pena, gente. É só estudando, só se esforçando, que vocês vão conseguir mudar a condição de vida de vocês. Sei que as pessoas assim ganham salário mínimo, essas pessoas assim muito simples, que já vêm de famílias simples. É tudo muito difícil, né? Mas é possível, vocês têm que acreditarem. Tem curso técnico, gente, que eu vejo assim, ó, que sempre estão precisando, né? Técnico em enfermagem mesmo, não é novidade pra ninguém, que estão sempre precisando. Técnico em informática. Eu vejo que o auxiliar de administração também consegue, né? Trabalhar em escritório. Ganha pouco, 1.000 e poucos reais, mas tu sai por exemplo, de trabalhar no pesado, às vezes, né? Às vezes tu tem tudo isso, né? Não é só tu ganhar pouco, se tu ganhar pouco, tu trabalha no pesado. Um monte de carga horária enorme, né? Tu trabalha, por exemplo, tu trabalha num escritório, tu tem férias, tu tem, na maioria das vezes, né? Tu tem feriado, tu tem... É tranquilo, que tu pode dar o próximo passo. A vida da gente, eu sempre encarei como se fosse escadinhas que tu vai, ó, subindo os degraus. E você tem que encarar assim. Só que assim, ó, tem que ter cabeça muito no lugar. Vocês têm que ter como objetivo mudar de vida, né? Vocês subirem um degrau na vida de vocês. O orçamento apertado, vocês vão ter que tirar da comida de vocês, vão ter que se organizar, tá? Quanto mais saudável for a comida, mais barata é, gente. Claro que tem coisa assim, coisas caras, né? Mas dentro do que é saudável, vocês podem ir na promoção e vocês não vão passar fome se organizarem bem. A carne, né? Vai comer menos carne, mas a carne vermelha não faz bem pra saúde mesmo, né? A gente sempre comia, agora a gente tá tranquilo, né? Mas quando a gente tava naquela época mesmo da economia, a gente comia carne de segunda, né? Agulha, né? Porque a paleta é uma carne gordurosa. Sempre dá prefeito que aí não adianta, tu compra a carne pura gordura, aquilo ali tu vai fritar, vai fazer ela, vai cozinhar, ela vai virar só em gordura, não vai. O feijão, a gente comia feijão com pele de porco, que na época era barato, agora nem sei quanto tá. Lentilhas, coisas que a gente pegava na promoção, que tem bastante vitaminas, né? E é bom, né, gente? Os lanches, gente, como sai caro essa questão de tá comendo muito lanche. Se vocês começar a anotar assim, ó, fazer um cálculo como gasta. Então, muita coisa assim dá pra fazer em casa. A minha mãe fazia muito em casa. Agora não, né? Agora adulto, tudo tem que sair, a gente sai, né? Mas é uma boa dica, assim, ó, pra vocês. Vocês gostam de fast food. Faz o cachorro-quente. O cachorro-quente é fácil fazer em casa. Às vezes fica até melhor em casa, gente. Tem muito lugar que a gente vai, ainda a questão até da higiene. Tu vai em cada lugar. Quando tu pega a infecção intestinal, a gente fica assim, ó. A gente não tem noção do que a gente tá correndo perigo em certos lugares. O X também, bem bom, dá pra fazer em casa. Bebida, gente, tem que beber em casa. Função, primeiro que tu beber, dá um monte de problemas, tá com, né, com... Às vezes tu sofre acidente, briga, um monte de problema, vai beber em casa. Vai aparecendo dinheiro. E esse dinheiro que aparecer, vocês vão economizar. Vocês vão fazer uma reserva pra vocês. Porque
vocês estão no empreguinho assim, ó. Desculpa o termo empreguinho, né? São um emprego simples que vocês ganham um salário mínimo. Vocês estão mais suscetíveis, né? Mais predispostos a serem dispensados, tá? Aí vocês têm que ter uma reserva para vocês aguentarem algum tempo ali, até arrumar outro. E algum dinheiro, assim, que vai servir para vocês fazerem um curso. E no momento que vocês fazem um curso, que vocês têm uma outra profissão, como eu disse pra vocês, né? Às vezes tu ganha um salário mínimo porque, sei lá, tu tá trabalhando de caseiro, não sei. Tá trabalhando uma coisa assim, ó, de guarda. Aí tu faz um curso, tu tem uma profissão. Eu sou um barbeiro, eu sou uma cabeleireira, sei lá, né? Aí já é outra coisa. Aí pra tu arrumar um emprego, teu currículo, pra tu colocar um negocinho, de repente começa em casa. Mas sempre pensem pra frente, gente. Sempre comente, ó, aberta. Meu vídeo tá muito longo, mas deixe nos comentários, né, sugestão para os próximos vídeos. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo de investir, de economizar, de ganhar mais. Como é que tá a vida econômica de vocês? Deixe nos comentários. Beijo, até o próximo vídeo.